Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz algumas considerações, sempre breves, sobre um romance mexicano que é uma verdadeira referência para a literatura hispano-americana. Eu me refiro a Pedro Páramo, do escritor Juan Rulfo. O Juan Rulfo, ele publicou apenas 2 livros em vida, um único romance, que é Pedro Páramo, e um livro de contos, chamado Chão em Chamas. O livro de contos é de 1953 e o romance é de 1955. Depois que o escritor faleceu, em 1986, foram reunidos textos esparsos de sua autoria e foi então publicado, eles foram publicados como a obra póstuma, mas em vida ele escreveu apenas esses 2 livros. E apesar de ter aí uma produção literária pouco extensa, a sua obra se tornou uma verdadeira referência na literatura hispano-americana, porque ele foi um dos precursores do realismo mágico, que foi aí o responsável por aquele boom da literatura desse continente nos anos de 1960 e 1970. Juan Rulfo, e especialmente seu romance Pedro Páramo, acabaram se tornando aí referências para escritores como Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges, Cortázar, Mário Vargas Llosa, que se declararam admiradores do seu trabalho. No ano passado, 2024, a Netflix fez uma adaptação de Pedro Páramo para o cinema. Eu assisti a adaptação depois de ter lido o livro e fiquei assim verdadeiramente impressionada com a fidelidade com que eles retrataram o cenário, as situações e inclusive os diálogos. A gente reconhece diálogos do livro no cinema. Então é muito interessante. Se você quer conhecer a obra antes de lê-la, você pode assistir ao filme. Inclusive eu vou disponibilizar algumas imagens dessa produção enquanto eu comento sobre o romance. Mas do que trata, afinal, essa obra do realismo mágico, essa obra precursora do realismo mágico na literatura hispano-americana? Lembrando a vocês que realismo mágico é uma vertente da literatura fantástica. O romance conta a história de Juan Preciado, que parte rumo à cidade de Comala a fim de realizar o último desejo da sua mãe. A Dolores queria que o filho encontrasse o seu pai, Pedro Páramo. O vilarejo que o Juan Preciado encontra, porém, é muito diferente daquele que sua mãe descrevia, daquele que ela trazia nas suas lembranças. A Comala que o Preciado encontra é um vilarejo habitado pelos fantasmas, literalmente, é um lugar habitado por mortos, né? Ele é habitado pelos fantasmas daqueles que construíram a sua história. A presença dos mortos é um elemento central da narrativa e a eles resta narrar incansavelmente, em meio a sussurros, gemidos, gritos, vagando pelas ruínas do lugar e pelas ruínas das próprias memórias que eles carregam. Perceba que a morte não é um elemento passivo no romance, muito pelo contrário. A morte fala, interfere, se transforma em verdadeiro agente na narrativa. É através dela que o leitor descobre a identidade dos personagens e do próprio vilarejo, marcado pelo esquecimento. Pedro Páramo nos mostra a materialização do abandono. O personagem que dá título à história é a figura central desse vazio que se expõe a nós. Afinal, Pedro Páramo foi ausente enquanto pai de Juan Preciado e de outros filhos que ele teve, como marido para Dolores e de outras mulheres que ele teve, esposas inclusive, como líder dos moradores e também como esquivo aí às suas responsabilidades para com o lugar.
O Pedro Páramo é um romance que não é muito fácil de ser lido. Ele é bastante curto, tem pouco mais de 100 páginas, mas você tem lá vários planos narrativos distintos e vários tempos que se entrelaçam, né? Então é necessário que você esteja bem atento a quem fala, de onde fala e por que fala. Mas é um romance muito interessante, muito curioso, e eu resolvi trazer aqui para vocês o início dele, as 2, 3 primeiras páginas, para que você perceba a aproximação desse sujeito deflagrador da narrativa nesse lugar fantasma, habitado aí pelas almas penadas daqueles que tanto sofreram para construir aquela história que acabou em ruínas. Eu vou disponibilizar esse início em tela para vocês. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidida a prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. Antes ainda, ela tinha me dito, não peça nada a ele, exija o que é nosso, o que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca. O esquecimento em que nos deixou, filho, você deve cobrar caro. Vou fazer isso, mãe. Mas não pensei em cumprir minha promessa. Até que agora comecei a me encher de sonhos e a soltar as ilusões. E assim foi se formando em mim um mundo ao redor da esperança, que era aquele senhor chamado Pedro Páramo, o marido de minha mãe. Por isso vim a Comala. Aquele era o tempo da canícula, quando o ar de agosto sopra quente, envenenado pelo odor apodrecido das flores do sabão de macaco. O caminho subia e descia. Sobe ou desce conforme se vai ou se vem. Para quem vai, sobe. Para quem vem, desce. Como é que o senhor disse que se chama o povoado que se vê lá embaixo? Comala, senhor. Tem certeza que é Comala? Tenho, sim, senhor. E por que parece tão triste? São os tempos, senhor. Eu imaginava ver aquilo através das recordações da minha mãe, da sua nostalgia entre fiapos e suspiros. Ela viveu sempre suspirando por Comala, pelo regresso, mas jamais voltou. Agora venho eu em seu lugar. Trago os olhos com que ela viu estas coisas, porque me deu seus olhos para ver. Existe, passando o desfiladeiro dos colimotes, a vista muito bela de uma planície verde, um pouco amarelada por causa do milho maduro. Desse lugar a gente vê Comala, branqueando a terra, iluminando a terra durante a noite. E sua voz era secreta, quase apagada, como se falasse sozinha, minha mãe. E o que traz o senhor a Comala, se é que se pode saber? Ouvi que perguntava. Vou ver meu pai, respondi. Ah, disse ele. E voltamos ao silêncio. Caminhávamos ladeira abaixo, ouvindo o trote ecoado dos burros, os olhos arrebentados pelo torpor do sono no forte calor de agosto. De certo vai ter festança. Tornei a ouvir a voz do que ia ali ao meu lado. Vai ficar contente de ver alguém depois de tantos anos sem aparecer ninguém aqui? E acrescentou, seja lá quem for, seja o senhor quem for, ele vai ficar alegre de vê-lo. Na reverberação do sol, a planície parecia uma lagoa transparente, desfeita em vapores, por onde se transluzia um horizonte acinzentado. E mais além, uma linha de montanhas, e mais além ainda, a mais remota longura. E como é o seu pai, se é que se pode saber? Não o conheço, respondi, só sei que se chama Pedro Páramo. Ora, veja. Pois é, me disseram que esse é o nome dele. Ouvi um novo do tropeiro. Eu havia topado com ele em Los Encuentros, onde se cruzavam vários caminhos. Fiquei ali esperando, até que finalmente aquele homem apareceu. Para onde o senhor está indo? Perguntei a ele. Vou descendo, senhor. Conhece um lugar chamado Comala?
pois é para onde estou indo. E eu o segui. Fui atrás dele, tratando de me emparelhar com seu passo, até que pareceu perceber que eu o seguia e diminuía a pressa de seu andar. Depois, nós dois íamos tão próximos que nossos ombros quase se tocaram. Pois é, esse trecho inicial dá para a gente perceber aí um pouco dessa aproximação do personagem, do Juan, em busca do seu pai, e esse aproximar aí a esse espaço que pelos olhos da mãe dele era quase mítico e que ele vai encontrar totalmente perdido em meio aos fantasmas do lugar. Uma reminiscência aí muito grande do abandono aí da América Latina pelos seus responsáveis, pelos seus governantes, por aqueles que não cultuam memórias, que não cultuam um saber aí, uma cultura coletiva, enfim. Um texto interessantíssimo. Depois que a gente lê, depois que a gente assiste ao filme, também a gente percebe por que ele se tornou um marco da literatura latino-americana e foi precursor de tantas obras e de tantos pensares sobre esse espaço. É isso aí, se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. E até o nosso próximo encontro.